Preenchimento de olheiras pode dar bolsas? Estou com medo de fazer. Eu teria medo também de fazer em qualquer profissional. Por quê? Porque é muito frequente receber em consultório pacientes com bolsas na região das olheiras. E muitas vezes o paciente nem percebe tanto que aquela área está deixando até um aspecto cansado. Por que isso pode acontecer? Primeira coisa, colocar excesso de produto. Essa região das olheiras é uma área que não tolera muito produto. Se você quiser nivelar totalmente, ou se quiser tratar uma pessoa que já tem a flacidez de pálpebras, que esse produto ele não vai ser muito, como vou dizer, contido ali, você tem que pôr um mínimo de produtos. Então tem que ser uma pessoa que tem experiência, justamente para saber a quantidade que ela pode fazer sem criar uma bolsa na região. Colocar produto muito superficialmente. Essa região da pálpebra tem uma camada muito fina ali de pele e às vezes uma camada finíssima de músculo. Então a pessoa tem que saber em qual plano colocar, porque se ele coloca muito superficialmente, além de criar uma bolsa, vai ficar um aspecto azulado na região, que a gente chama de efeito Tyndall. Isso é erro de preenchimento. Então a gente tem que retirar esse preenchimento e repreencher mais profundamente. Uma coisa que eu recebo muito frequente aqui no Instagram é assim: tenho alergia a preenchimento de olheiras ou tenho alergia ao ácido hialurônico, porque na hora que eu fiz preenchimento de olheiras eu fiquei com inchaço. Gente, 90% das vezes ou mais não é alergia ao ácido hialurônico, então não fique com isso na cabeça. Provavelmente é erro de preenchimento. Quando a gente faz, geralmente a gente corrige para menos na primeira consulta, justamente porque o ácido hialurônico ele tem uma capacidade de chupar um pouco de água, então a gente corrige para menos justamente para quando ele hidratar, ele ficar nivelado, entendeu? A olheira ficar nivelada. Então essa é a primeira coisa. Por isso que a gente faz em 2 etapas. Então é muito frequente o paciente voltar para mim, eu não colocar mais nada, mas é frequente também o paciente voltar e falar: não, vamos pôr mais um pouquinho aqui. Eu prefiro colocar por etapas até que tirar, porque quando a gente tira o produto, a gente não consegue controlar exatamente quanto de produto vai sair. Às vezes sai a mais e aí você tem que preencher tudo de novo, né? Pode acontecer alguns pacientes com a mobilização ocular de, mesmo que a técnica seja totalmente correta, com o passar dos dias, esse produto ele sobe um pouquinho e fica visível. Isso pode acontecer, embora seja uma minoria dos pacientes. Nesses pacientes, a gente, ou um paciente com pele fina, um paciente que tem um pouco mais de flacidez, isso ali depende de múltiplos fatores. E aí, nesses pacientes, no retorno, a gente pode precisar diluir um pouco esse produto com hialuronidase, tirar um pouquinho, aplicar 2 pontinhos só para você nivelar e aí fica ok. E outra coisa, claro, existem pacientes que são alérgicos, que já têm uma tendência a inchar os olhos. Muitas vezes a pessoa coça os olhos, ou às vezes já tem uma retenção de líquido. Então é importante que quando o paciente faça o preenchimento, ele esteja relativamente controlado a alergia, até para a gente saber se ele tiver uma bolsa, isso não é pelo próprio processo alérgico e não necessariamente pelo ácido hialurônico. E uma última coisa é a técnica de preenchimento, porque assim, eu só faço preenchimento de olheiras com cânula, eu entro por aqui. Então, o paciente não vai ficar com roxo aqui, tá? É muito raro ele ter algum roxo, alguma coisa. Agora, se você faz preenchimento com agulha, você vai ter que dar algumas picadas nessa região que a gente faz, tem que fazer um preenchimento profundo em cima do osso. E você pode gerar um hematoma na região que muitas vezes demora para sair. Isso fica um aspecto de bolsa. E depois, esse hematoma, como ele demora para sair, ele pode gerar uma hiperpigmentação. Então, a pessoa também ficar com a área mais escura, tá? Isso não é raro eu receber. Então, também, cuidado com a técnica, porque às vezes você vai causar um pós muito traumático para o paciente, quando o preenchimento de olheiras, realmente o pós é muito satisfatório.